Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Um feliz e abençoado sábado. Que possamos lembrar exatamente do que está escrito em Êxodo 20, a partir do verso 8, que diz: Lembra-te do dia do sábado para mantê-lo santo. Então, que essa seja uma realidade. Como eu falei ontem no grupo, o plano na minha cabeça era assistir a parte 2 de um vídeo, que depois eu posso colocar o link, mas o vídeo fala da história, é um complemento do vídeo que assistimos sábado passado, fala de uma realidade que a gente já enxerga muito bem diante do que temos estudado no livro, O Grande Conflito, e a necessidade, como verdade presente hoje, é exatamente conhecer as 3 mensagens angélicas, dentro do contexto do santuário da terra, para entendermos o que está acontecendo no santuário do céu. E tanto como é que eu posso dizer, no dia a dia, nas atividades do santuário da terra, que tinha o dia da expiação, onde o sumo sacerdote entrava até o lugar santíssimo, oferecendo sacrifício e tal. Tem também, falando sobre esse dia da expiação, dia do juízo na primeira mensagem angélica, né? É chegada a hora do seu juízo. Então, diante dessa necessidade de entendermos o que verdadeiramente acontecia no passado para trazer para a nossa realidade, hoje e amanhã vamos estar estudando sobre isso, sobre o dia da expiação, como um preparo, como uma oportunidade para que tenhamos consciência da seriedade, da solenidade do tempo em que nós estamos vivendo. Porque hoje, infelizmente, trazendo para a realidade geral do mundo religioso, né, não existe essa consciência, não existe essa busca do preparo. O que que acontecia no dia da expiação? O que significa esse dia, né? Que, como eu já falei, quando o sumo sacerdote Arão entrava no santuário, como sumo sacerdote oferecendo sacrifício por ele, pela família e por todo Israel. Então existiam normas, existia maneira naquele dia das pessoas que estavam convictas do significado disso. Então não era uma brincadeira, não era algo que, pelo contrário, quem não se aquebrantava, quem não ficava em silêncio, em preparo verdadeiramente para esse dia, era expulso do acampamento. Então, olha o significado disso, olha como é sério e necessário entendermos que vivemos em dia de expiação, tá? Então, vamos orar e a gente começa a entender um pouco mais, e lembrando ainda que esse estudo de hoje e de amanhã vai ser mais luz sobre a sequência do capítulo 23, que está falando sobre o santuário. Então, paramos no parágrafo 15, né? Na versão A Grande Controvérsia, paramos no parágrafo 15, e esses parágrafos a seguir vêm exatamente falando sobre isso. Então, vai ser uma luz a mais para quando a gente chegar nesses parágrafos, a gente já entender melhor, tá bom? Oremos então. Santo e eterno, maravilhoso, Rei do universo, soberano sobre todas as coisas, estamos aqui no teu santo dia, primeiramente para reconhecer nossas falhas, para reconhecer o quanto precisamos de ti, e reconhecendo também que neste dia a dia nosso, no meio da correria, muitas vezes não permitimos a ação do teu Santo Espírito, que nos transforma, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
reconhecendo que nem sempre estamos andando contigo como Enoque, sendo dependente de ti para todas as coisas. Perdoa, Pai, nossas falhas. Perdoa porque às vezes falhamos, é verdade, mas não queremos viver no costume, não queremos viver na rebelião, não queremos viver em meio a doutrinas humanas, a desejos da carne. Queremos viver em harmonia com o céu, ainda aqui neste mundo de pecado. Por favor, perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Toma agora cada um aqui presente, cada família representada, os que vão chegar depois, os que vão assistir esse estudo depois, que todos nós sejamos alcançados para entendermos, Pai, a urgência do que significa viver neste dia de expiação. Tudo o que acontecia no passado, o verdadeiro significado profético disso, de entender que no céu está também o nosso sumo sacerdote. O teu filho, nos representando, ofereceu aqui na terra o sacrifício, não só por nós aqui neste século, mas por toda a humanidade. Estamos aqui te agradecendo pela oportunidade do perdão, pela maravilhosa graça. E queremos aprender de fato, valorizar essa graça, essa misericórdia que está sendo concedida a nós nesse dia. A graça verdadeira, ela vem para perdoar os nossos pecados, é verdade, mas também para nos transformar diariamente. A graça verdadeira, ela é ligada, ela anda em harmonia com o juízo, com a misericórdia. Por isso te agradecemos, porque muita luz tem sido derramada diariamente ao estudarmos o espírito de profecia que é o testemunho de Jesus. Te agradecemos por isso. Tem sido uma grande bênção. Por isso te damos liberdade para que neste dia, o teu santo dia, estejamos atentos a tudo que vamos fazer, ver, assistir, comer, para que não quebremos a santidade desse dia. E santo porque tu se faz presente. Obrigada por tudo, por alcançarmos mais essa semana, pelas bênçãos visíveis e invisíveis, pelo livramento. É um dia verdadeiramente de gratidão, que revela o teu cuidado por nós. Pai Santo, nos apresentamos a Ti, já a nossa família, cônjuge, filhos, netos, parentes distantes, próximos, vizinhos, colegas de trabalho. Apresentamos a Ti cada um deste grupo, do grupo de hoje à tarde, onde vamos continuar estudando o capítulo 2 do livro Grande Conflito. Apresentamos os enfermos, as famílias enlutadas, enfim. Confiamos em Ti. Sabemos que poucos dias completa, poucos anos vai se completar os 6.000 anos. A gente não sabe quando a porta da graça vai fechar, mas sabemos alguns sinais. Estamos vendo profecias se cumprindo, tudo junto ao mesmo tempo. Estados Unidos crescendo, mundialmente falando de paz. E realmente, os sinais, as dores do parto estão acontecendo como o teu filho deixou registrado. Por isso queremos nos preparar de fato, sendo fiéis, não vivendo uma religiosidade superficial, não mantendo uma fé coletiva, mas buscando preparo individual, buscando pureza de coração, buscando quebrantamento, para assim como teu povo, como tua igreja, como teus filhos, estarmos preparados para o selamento final. Não permita que nenhum de nós se perca, como o próprio teu filho no momento de oração falou ali em João 17, que nenhum se perca, mas que todos nós cheguemos ao arrependimento e busquemos viver a fidelidade em obediência
em gratidão, viver em amor por tudo que o Senhor fez, faz e fará até o final dos nossos dias. Prepara-nos, por favor, para um encontro muito breve com o teu Filho que virá nas nuvens dos céus. Liberta-nos da influência do mal e toma conta e cuida de cada um dos nossos. Confiamos em Ti. Em nome do Teu Filho, o nosso Salvador. Fala conosco neste momento. Não deixe que nada nos distraia, nos tire do foco de aprender, entender o que significa viver neste tempo que nós estamos vivendo. Obrigada por tudo. Mais uma vez, pedindo perdão pelos nossos pecados, te pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho, nosso Salvador Messias. Amém. Amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, então? Sabemos que Levítico 16, Levítico 23 é onde fala do dia da expiação. O que acontecia nesse dia? Depois vocês podem ler Levítico 16 todo, mas vocês vão perceber que aqui nesse estudo tem várias citações exatamente dessa parte de Levítico. Eu pensei até em a gente ler juntos, mas aí vai pegar mais tempo ainda, então fica de tarefa de casa, vocês leem depois, completo, leiam os comentários, tá? Quem tem Bíblia Legado, leiam os comentários do capítulo 16, que está assim, incrível, esclarece muita coisa, tá? Deixa eu só pegar aqui. Esclarece muita coisa. E, como eu falei, a gente vai ver aqui o capítulo citado em vários versículos dentro desse estudo. Mas vamos lá. A cena aqui, vocês já perceberam, né? Vivemos em dia de expiação. Todo mundo contrito, todo mundo ali em contato, em humilhação com o Eterno, se declarando individualmente como população, como pessoas que estavam sabendo o significado daquilo. E é isso que a gente vai buscar hoje. Qual é o significado de viver nesse dia? O povo lá sabia, e nós não sabemos como deveria. Vamos lá. O que era o dia de expiação? O dia de expiação, conhecido em hebraico como Yom Kippur, era o dia mais solene do calendário religioso de Israel. Observe, o dia mais solene. E tinha uma data específica. Acontecia no 10º dia do 7º mês. Isso está em Levítico 16, como eu falei, e está lá a partir também do Levítico 23, na parte do versículo 26 ao 32. E tinha como propósito central a purificação do santuário. Olha só, do povo e a remoção definitiva dos pecados que haviam sido confessados durante o ano. Então, observa que esse dia era uma data específica, não era de qualquer jeito. Era o dia 10 do 7º mês, que não é esse 7º mês o nosso, tá? Não é o mês de julho, mas é o mês do calendário, diferente do nosso, que a gente sabe que o mês 7 de julho é em homenagem a Július, né? A gente tem um vídeo sobre isso aí, a mudança do calendário. Então, dentro do calendário do Eterno, existia uma data específica, era o dia mais importante, mais solene, mais esqueci a palavra agora, enfim, mais solene do calendário, ok? E tinha como propósito, o povo sabia disso, o propósito principal deste dia era purificação do santuário, purificação do povo e a remoção definitiva dos pecados que haviam sido confessados durante o ano. Ou seja, os pecados iam se acumulando, e chegava nesse dia, tinha ali a purificação.
E a limpeza desses pecados de dentro do santuário era também a purificação do povo. Por isso que eu falei um dia desse que como é que hoje nós estamos vivendo, né? Como lá diz Daniel, que já entendemos desde o dia 22 de outubro de 1844 a purificação do santuário do céu. E aí, como é que purifica, tira o pecado do santuário do céu e não tira do pecador? Lembra? Eu já falei isso algumas vezes. Então, você vê que aqui fala a purificação do santuário e do povo, ok? Levítico 16:30 diz, porque naquele dia, ou seja, nesse dia 10 do 7º mês, se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Ok? Então, existia o porquê, tá? E aí ainda tem, segundo a tipologia bíblica, esse dia apontava para uma obra especial de juízo. Observa, tá? De juízo e purificação, culminando na restauração da comunhão plena entre Deus e seu povo. Então, observa que para uma comunhão plena, para a limpeza e purificação do santuário, para a purificação do povo, para a remoção definitiva dos pecados, o que acontecia? Existia este dia onde o sumo sacerdote entrava oferecendo sacrifício, aspergia o sangue sobre a arca e por aí vai. Então, não é algo que era feito só no passado. Por quê? Porque hoje o sumo sacerdote que está no santuário do céu é o Senhor, é o Filho, né? Está ali através de Jesus Cristo, que é o Salvador, que é o sumo sacerdote, ofereceu, melhor dizendo, o seu próprio sangue. Então, esse tempo em que nós estamos vivendo, como diz a primeira mensagem angélica, é chegada a hora do seu juízo, tá? Então, é importante entendermos o que acontecia no passado para entendermos o que está acontecendo no céu. E tudo isso, esse período de expiação, esse período de juízo, terminava, fechava com o quê? Com a restauração da comunhão plena entre Deus e seu povo. Então, observa como é que o povo que vai estar vivo, que vai receber a chuva serôdia, que vai proclamar o alto clamor, vai ter plena comunhão com o Eterno, se estiver vivendo em pecado deliberadamente. Entende? A harmonia da mensagem. Vamos seguir. Como o povo vivia nesse dia? Ponto 1. Separação e santidade. O dia da expiação não era um dia comum. Então, se estamos vivendo em período, tá? De expiação, de juízo, então esse tempo em que nós estamos vivendo não pode ser um dia comum, ou melhor, um período comum. Olha o que acontecia no passado. Toda a nação interrompia suas atividades normais. Ah, João, então eu tenho que parar tudo, já que estamos vivendo em dia de expiação, minhas atividades normais? Não necessariamente. Mas o que devemos interromper são as atividades que nos distanciam do céu. São as vontades que vivemos ligados ao mundo. Por quê? Porque existe um preparo necessário para isso. Lembrem que tudo que a gente vai ver aqui que acontecia no passado, temos que aplicar aos nossos dias. Por quê? Porque estamos vivendo em dia de expiação, em tempo de expiação, que começou desde o dia 22 de outubro de 1844. E aí diz, Levítico 23:28, nenhuma obra fareis nesse mesmo dia. O povo compreendia que
Aquele era um tempo solene. Era um tempo solene de encontro com o Eterno. Observa aqui agora. Não havia distrações, festas ou atividades seculares. Agora eu pergunto para a gente refletir. Hoje estamos em período, em dia de expiação atípico. Agora eu pergunto, o que é que há no nosso meio? Eu digo nosso como cristão evangélico, crente no sentido geral da coisa, ligando, colocando aqui todas as instituições. O que há no nosso meio? Distrações, festas, atividades seculares, sim ou não? Percebe? E aí, quando a gente vai ver o que acontecia no passado, por isso que toda nação interrompia suas atividades normais. Nesse período em que estamos vivendo, devemos tirar de nós, do nosso meio, da vida particular, melhor dizendo, né? Primeiramente, para depois, como comunidade, no sentido de você estar junto com outro grupo que está no mesmo caminho, buscando a mesma coisa, tirar de nós todas as distrações, festas do mundo, porque ali, quando fala de festas, eram festas que o Eterno mandou comemorar. Mas hoje, infelizmente, as festas todas são do mundo. Por quê? São datas comemorativas pagãs que estão no nosso meio. Entende? Atividades seculares hoje faz parte do dia a dia do crente, no sentido de que está tudo misturado. Então, nós temos que compreender que este tempo é um tempo solene. É um tempo que vai nos fazer, diante das nossas escolhas, estarmos ligados ao Eterno ou não. O testemunho, o espírito de profecia, diz que o povo de Israel aguardava esse dia com solene expectativa, compreendendo que sua posição diante do Eterno seria decidida conforme a sinceridade do arrependimento e da fé. Isso está em Patriarcas e Profetas, é a ideia central do capítulo 30. Então, observe uma coisa: o povo no passado, neste determinado dia, eles aguardavam com solenidade. Entende? Eles compreendiam qual era a posição individual de cada um diante do Eterno. Eles entendiam que a sua posição diante do Eterno seria decidida conforme a sinceridade do arrependimento e da fé. Por isso também nós temos batido na tecla que a fé coletiva não vai me sustentar no dia que eu precisar. Hoje batemos também na tecla de que o arrependimento primeiro é o sacrifício, e esse móvel do santuário ele foi praticamente excluído, porque hoje não existe o sacrifício, não existe o verdadeiro arrependimento, ou melhor, não existe a consciência do verdadeiro arrependimento, que entende que o cordeiro foi sacrificado por causa do meu pecado. Olha a profundidade disso. Então, é importante entendermos que este tempo em que nós estamos vivendo é um tempo solene, é um tempo de arrependimento. Temos que tirar do nosso meio, como não havia lá, eles faziam o quê? Não havia distrações, festas ou atividades seculares. Então, é assim que o povo vivia no passado. Vamos pegar os exemplos para entender, já que tudo está demonstrado, revelado através das atividades do santuário. Vamos ver o ponto 2 de como o povo no passado vivia nesse dia. Como é que eles se comportavam? Aflição da alma. O Eterno ordenou explicitamente, Levítico 16, 29, que diz assim:
ou melhor, afligireis a vossa alma. Essa aflição não significa apenas jejum físico, tá? Não é só estar ali de joelho no pó da terra, não. Significa arrependimento profundo, humilhação, exame sincero do coração, confissão de pecados não resolvidos. E aí no versículo 29 de Levítico 23 diz, porque qualquer pessoa, observa, tá? Que nesse mesmo dia, se não afligir, será eliminada do seu povo. Então, se nesse tempo, nesse dia, acontecia isso, vamos trazer agora para o período que nós estamos vivendo, tá? E fica bem claro que se não tiver de nossa parte um arrependimento profundo, que é um arrependimento profundo, entende? O que é um arrependimento profundo? É só se arrepender, ponto. Ele que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, entende? Olha isso. Então, o que é que a gente deve fazer hoje? Viver em humilhação diante do Eterno, fazer o exame sincero de coração e confessar os pecados. Por quê? Porque se não fizermos esses passos, seremos expulsos da cidade santa. Seremos eliminados, melhor dizendo. Expulsos não, que a gente não vai nem entrar. Epa, a gente não, misericórdia. Isso não seja uma realidade nenhum de nós aqui pela graça e misericórdia. Então, até aqui a gente entende que não é viver de qualquer jeito. Até aqui a gente entende que nós estamos distante da realidade de viver o dia ou período da expiação, já que é chegada a hora do seu juízo. Ainda o testemunho, o Espírito de Profecia diz, a obra desse dia exigia arrependimento sincero, confissão honesta e abandono do pecado. Olha isso aqui. Não havia lugar para uma religião superficial. E hoje o que mais existe? Nós estamos vivendo, se não tivermos os olhos abertos, uma religiosidade superficial. Ainda eu creio que dá tempo de mudar a rota, né? E nós estamos indo para viver dentro dessa realidade, desse contexto. O que o povo sentia naquele dia? Solenidade e temor reverente. O povo sabia que aquele era um dia decisivo. O sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo uma única vez por ano, e toda a congregação aguardava em silêncio. Observa isso. Hoje, já que estamos em tempo de juízo, chegada a hora do seu juízo, já que temos hoje o sumo sacerdote no santuário do céu, vai vendo, ok? Agora eu pergunto, com o sacerdote no lugar santíssimo, no período que indica ali, desde 22 de outubro de 1844, como é que nós, como congregação, como fiéis, estamos aguardando? Estamos aguardando exatamente dentro desse contexto aqui que a gente viu no anterior, com festas, distrações, cheios de atividades. Cadê a reverência, a solenidade que devíamos estar buscando para estar preparado para esse dia, para esse período que nós estamos vivendo? E aí o Eterno ele diz que isso iria acontecer, está em Levítico 2, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Sentimentos comuns naquele dia é o quê? Temor reverente,
dependência total da misericórdia divina, esperança no perdão e agora consciência da santidade do Eterno. Hoje, como é que nós estamos vivendo? Podemos dizer até em temor, só que totalmente irreverente. Muitas vezes nós não estamos vivendo na dependência total da misericórdia divina, pelo contrário. Pegamos nossa confiança e nossa dependência e depositamos em pessoas, em liderança. Entende? Hoje, a esperança no perdão, será que ela é real? Hoje não existe mais a diferença de entender o que é santo e o que é profano. Não existe mais a consciência da santidade do Eterno. Hoje, no altar, é oferecido qualquer coisa cheio do eu, cheio de humanidade. Quando vai um líder religioso passar uma mensagem, né, num sábado ou num domingo, que seja a igreja qual for, primeiro dá aquela ficha técnica, porque ele é formado nisso, naquilo outro, naquilo outro, naquilo outro, naquilo outro, e a santidade de Deus é esquecida, porque está no homem. Porque ele é presidente, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque aquilo outro, porque aquilo outro, e daí depois vai para a mensagem. Não tinha que ser o contrário? Não existe mais a consciência da santidade. E mais uma vez, patriarcas e profetas dizem: enquanto o sumo sacerdote realizava a obra no santuário, o povo permanecia em oração solene, com o coração voltado para o Eterno. Aí hoje a gente entende tudo o que está acontecendo no santuário do céu. O sumo sacerdote está lá oferecendo o seu, ofereceu ali o seu próprio sangue como sacrifício. E como é que nós estamos vivendo? Totalmente distante da realidade. Como eu falei um dia desse, oração não existe mais vigília de oração. O culto que, como é conhecido de oração na igreja, é triste. Você está vendo como estamos distante disso? Distante do que é viver verdadeiramente, se preparando para esse tempo de expiação? Hoje temos o sumo sacerdote no céu, mas o preparo que nós estamos tendo, se não buscarmos por nós mesmos, ficarmos esperando o pastor, o bispo, o padre, seja lá quem for, na liderança, trazer essa realidade para nós, não vamos enxergar. Por quê? Porque ela não será trazida, ela não será apresentada. Por quê? Porque é isso que o inimigo quer. Ele não quer que vivamos solenemente nesse dia, com reverência, com verdadeiro temor, sabendo o que está acontecendo no céu. Essa é a vontade dele. Significado do ritual. Aí tinha ali o santuário, os 2 bodes, né? Que eram os escolhidos, um para o Senhor, que era sacrificado, o outro bode emissário, que era chamado ali, eu tinha o nome de Azazel, e lançará a sorte sobre os 2 bodes. Depois que o sumo sacerdote saía do santuário, então ele fazia esse ritual. O sangue do bode do Senhor simbolizava a expiação pelo pecado, e o bode emissário representava a remoção final da culpa, e esse não derramava sangue, ok? O bode emissário, diz ali também no grande conflito, a ideia central é exatamente deste capítulo, por isso que eu fiz esse parêntese, que é o capítulo que nós estamos estudando, e vem a seguir os parágrafos que vai falar sobre isso. O bode emissário não levava os pecados para expiá-los, mas como aquele sobre quem recaía a responsabilidade final, tá? Responsabilidade final por eles. Isso a gente sabe o que simboliza, né? Simboliza Satanás, que tem a responsabilidade desde lá do céu, onde existiu, onde surgiu o pecado por conta do orgulho do seu coração. E aí a gente vê que a misericórdia ali foi revelada, a graça já foi revelada ali.
por ele não ter sido consumido de uma só vez. Então, observa, existia todo um preparo, existia partes de cada coisa que acontecia, um significado profundo. Então, vamos buscar conhecer isso, estar preparado, tirar de nós, primeiro da minha vida, da sua vida, essas atividades mundanas, essas festas que são festas babilônicas. Por isso que quando falam assim, vamos buscar as festas do Senhor, que está ali na Bíblia, isso aí é coisa do passado, o véu se rasgou, acabou. Aí eu devo agora viver num tempo solene desse, num tempo onde precisamos estar voltados para essa realidade, devemos viver agora colaborando, comemorando as festas que são festas pagãs. Percebe? Porque toda a atividade do santuário nos leva a uma purificação. Vamos seguir. O que isso significava espiritualmente? Juízo e purificação. O dia da expiação apontava para um tempo de juízo investigativo, na qual Deus demonstra sua justiça e misericórdia. Qual é o tempo que nós estamos vivendo hoje que aprendemos? Sobre o tempo do juízo investigativo. Só que isso não nos é lembrado, tá? Temei a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Apocalipse 14, verso 7. O testemunho afirma, mais uma vez aí, na ideia do capítulo 23, 24. Assim como no tipo, a obra final de expiação envolve um exame dos registros, por isso que eu brinco, às vezes está tudo sendo registrado, anotado, e a remoção dos pecados do povo de Deus. Remoção dos pecados. Agora eu pergunto, se a gente está vendo dentro do contexto do santuário do céu que isso acontecia para o povo voltar a ter comunhão com o Eterno, como é que eu vou viver pecando até Jesus voltar? Vai pensando, vai refletindo, vai observando o que você assiste, o que você ouve, vai observando antes de dizer amém, porque a coisa é muito séria. Percebe? O dia da expiação no passado apontava para um tempo de juízo. Aí eu pergunto, se estamos vivendo em período de expiação, vamos dizer assim, desde 1844, por que isso não é lembrado para mim, para você? Por que nós não vivemos com essa consciência de que estamos passando pelo juízo investigativo e tudo está sendo anotado? Porque Satanás quer que a gente se perca em meio aos nossos pecados. Satanás quer que a gente não viva em busca da santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Ele não quer que sejamos santos, como santo é vosso Pai que está no céu. Então, tudo que vem nesse sentido para nos separar, não vem do Eterno. Aplicação para os nossos dias. Assim como Israel no dia da expiação, o povo do Eterno já é chamado a vida de arrependimento contínuo, santidade prática, confissão sincera, abandono do pecado e confiança total no Messias. Guarde isso. Guarde isso. Hoje o Eterno, nesse dia, neste período de expiação, de juízo investigativo, ele chama a mim e a você para uma vida de arrependimento contínuo, santidade prática, confissão sincera, abandono de pecado e confiança total no nosso Salvador. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. O testemunho fala: agora é tempo de afligir a alma diante do Eterno, buscando uma experiência profunda e real com Ele. A experiência de Célia, de Cris, de qualquer outra pessoa, não
com que eu esteja firme, eu tenho que ter a minha experiência. E isso é a maior necessidade hoje, ok? O dia da expiação não era apenas um ritual antigo, mas um chamado eterno à santidade, arrependimento e fidelidade. Ele revela esse tempo de expiação, trazendo para a nossa realidade, revela um Deus que deseja purificar, restaurar e habitar com o povo preparado para a sua presença. E aí diz aqui no Salmo 24, quem subirá ao monte do Senhor? O que é limpo de mãos e puro de coração. Então, o chamado hoje para mim e para você é esse. O chamado a viver em santidade, em arrependimento e fidelidade. E aí no Salmo 24, diz assim, o que é ser puro? Ou melhor, a pergunta, né? Vamos entender o que significa, o que é ser puro, o que é ser limpo de coração, para quê? E vai andar no monte do Senhor. Ser limpo de coração não é a ausência de falhas humanas, é a ausência de duplicidade diante de Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Então, no contexto de expiação, o que significa isso? No contexto desse tempo em que nós estamos vivendo, o que é que significa ser puro e limpo de coração, para poder assim estar preparado para receber ou para andar em santidade diante do Senhor? O que significa? Significa um coração sem reservas com o Eterno. Coração limpo é um coração sem compartimentos escondidos, sem duplicidade. Nada é guardado só para mim. Nada tolerado que Deus já condenou. Nada confessado com a boca e mantido na prática. O que adianta conversar com a boca e manter na prática? Então, diante do Eterno, viver sem reservas. Salmo 66, 18 diz, se eu atender à iniquidade no coração, o Senhor não me ouvirá. Olha isso. Quando eu observei esse versículo do Salmo 66, isso é muito sério. Olha, se eu atender à iniquidade no coração, o Senhor não me ouvirá. Agora eu vou repetir. Como eu vou viver pecando deliberadamente, viver em rebelião? E vocês sabem que o Eterno compara a rebelião, a teimosia, a desobediência ao quê? A feitiçaria. Como é que ele vai me ouvir? Então, no dia da expiação, o pecado não confessado excluía essa pessoa do acampamento. Se hoje estamos vivendo em dia de expiação, por que hoje eu devo entender e aceitar que eu vou viver pecando deliberadamente, está tudo certo? Olha que mensagem necessária para os nossos dias. Um coração que odeia o pecado é ser limpo de coração, não só suas consequências. Por quê? Muitos querem perdão sem arrependimento, paz sem transformação. Coração limpo é aquele que sofre por entristecer a Deus, não apenas por sofrer punição. Você entende por que é importante entrarmos no santuário, entendendo que primeiro vem o sacrifício, entendendo que o pecado foi que feriu, foi que fez o meu Salvador sofrer? Coração limpo é aquele que sofre por entristecer ao Eterno. E aí isso me lembra Ezequiel 8, que os que serão selados com o nome do Pai e do Filho na testa são os que gemem e choram pelas abominações que têm acontecido no meio do povo de Deus. Então, coração limpo é aquele que sofre por entristecer, não apenas por sofrer punição. Salmo 51, 4, contra ti somente pequei. Isso é a consciência. O testemunho afirma que o arrependimento genuíno, olha que frase, o arrependimento genuíno nasce do ódio ao pecado e do amor à justiça.
Um coração limpo quer dizer um coração unificado, não dividido, não com duplicidade. O oposto do coração puro não é o coração fraco, mas é o coração dividido. Tiago 4,8, purificai o coração, voz de ânimo dobre. Isso significa não viver metade para Deus e metade para o mundo. Significa não alterar fidelidade conforme conveniência. Não, isso aqui é conveniente para mim, isso aqui não é, não, isso aqui é legal, isso aqui eu posso cumprir, isso aqui eu vou obedecer. É não usar a graça como desculpa. Gente, o que é que tem acontecido no meio evangélico? E eu boto a gente todo aqui, todos, né, no geral. É usar a graça como desculpa para pecar. É usar a graça como desculpa de que eu posso todas as coisas, porque a graça me salva, então agora eu vou viver de qualquer jeito, comemorando as festas pagãs, pisando no sábado, não vivendo princípios de saúde, nem reforma geral, porque eu estou salvo pela graça, já estou salvo mesmo, que Deus quer o coração, e pronto, acabou. Entende? Como uma coisa está séria. Então, hoje, infelizmente, o cristianismo vive um coração dividido. Por quê? É um pé nas coisas do eterno e é um pé no mundo, ou seja, não existe mais diferença entre santo e profano. Ontem eu estava numa clínica esperando atendimento, e aí tinha umas moças conversando, porque aqui em Itabuna está tendo o carnaval antecipado. E aí chegou um homem, ficou perguntando, conversando, aí o homem falou assim, e aí, foi no carnaval? Aí a moça respondeu, não, não fui não, mas foi o dia melhor, porque tinha fulano, ciclano e beltrano. Aí ele falou assim, não perdeu nada. Aí depois veio a colega de trabalho, e aí perguntou, menina, mas foi bom, viu? Amanhã vai ter não sei o que, não sei o que. Ah, se Deus quiser, eu vou sim, com fé em Deus eu vou. Você está entendendo como o negócio está? Mas isso trazendo para a história ali, né, o contexto do carnaval, mas muitas vezes trazemos para a nossa realidade como crente, como cristão, a mesma coisa. Então, se Deus quiser, eu vou. Vai para onde? Vai fazer o quê? Misturado com as coisas do mundo? Cuidado, cuidado. No tempo de juízo, o Eterno não aceita duplicidade. Na verdade, ele não aceita em momento nenhum, principalmente no dia de juízo. E é o tempo em que nós estamos vivendo. Ele não aceita duplicidade. Ou você é íntegro, completo nele, ou você não está nele. Não, lembra o videozinho do muro? Não existe meio termo. Só existem duas opções. Se você não está completamente nele, pelo poder e força dele, pela graça e misericórdia dele, você já está fora. Eu já estou fora se eu viver em duplicidade. Vamos entender o significado sério que é o tempo de juízo, ok? Um coração limpo de intenções erradas. Lembra que a gente ainda está terminando agora a parte do coração limpo, para depois a gente voltar para o dia da expiação. Por quê? Porque um coração limpo era o mais necessário para aquele dia da expiação, como a gente viu na foto, todo mundo contrito em humilhação diante do Eterno. Então, significa também um coração limpo de intenções erradas. Pureza de coração não é só sobre o que faço, mas por que faço. Olha isso. Pureza de coração não é só sobre o que faço, mas por que eu faço. Servir para aparecer, obedecer para ser aceito, fazer o certo por medo, não por amor. É interessante pensar no servir para aparecer, que muitas vezes as pessoas estão ali distribuindo, principalmente entre os famosos, isso é muito comum, distribuindo cesta, atendendo pessoas, os carentes, e vamos tirar foto, vamos botar tudo para botar nas redes sociais. Olha, eu dei, olha o que eu fiz, olha. Entende?
E aí também tem o risco de dizer, estou obedecendo, estou fazendo o que o sistema manda. Para quê? Para ser aceito, para não ser desprezado, para não ser perseguido. Cuidado. O homem vê o exterior, porém o eterno vê o coração. 1 Samuel 16, verso 7. Então, coração puro é um coração limpo de intenções erradas. E não adianta eu fazer para me aparecer. Um coração purificado pelo sangue de Cristo. O coração limpo não é autoconstrutivo, é resultado da obra de Cristo. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, 1 João 7. Mas atenção, o sangue de Cristo purifica quem se entrega, não quem se justifica. E essa justificação própria hoje é o que mais a gente vê, tá? Então, se entregar é o essencial para quem quer ter um coração puro, sem reserva. Um coração que permanece sensível ao Espírito. Coração limpo é ensinável, corrigível e quebrantável. Isso aqui é muito interessante porque muitas pessoas, às vezes com cargo ou sem cargo mesmo, humilde membro que está sentado, quando você vai ensinar, quando você propõe estudar, a pessoa não aceita, porque acha que já sabe tudo, que já sabe o suficiente, que tem anos de igreja, que prega, que canta, que fala, que é diretor, que é pastor, que é isso, que é aquilo. Entende? Não aceitam a correção, não é quebrantável, e aí a gente vê a dureza de coração. E hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quando o Espírito fala, ele responde, essa pessoa responde, esse coração responde, não é resistente. Então, a resposta final aí para o salmo, dentro desse contexto, o dia da expiação é o que é limpo de mãos e puro de coração. Significado de mãos limpas, vida externa, alinhada com a vontade do Pai. Coração puro, vida interna, rendida à vontade do Pai. De fato, no dia da expiação, o Eterno não aceitava a aparência. E hoje, vivemos no período, no antítipo desse dia da expiação, ele também continua não aceitando. E, infelizmente, a religiosidade hoje nos leva a uma adoração de aparência, uma religiosidade superficial. Por isso é importante buscarmos por nós mesmos. Por quê? Porque o Eterno não aceita como não aceitava no passado. Okay? Ser limpo de coração hoje é poder dizer com honestidade: Senhor, não estou escondendo nada de ti. Não é perfeição, é transparência total. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Essa é a oração de quem deseja subir no monte do Senhor e permanecer em pé no tempo de juízo. Eu creio que o propósito meu e seu é permanecer em pé nesse período. Por isso, a fé pura é importante. Agora, vamos voltar aqui para o dia da expiação e trazer e fazer um paralelo entre o dia da expiação com o mundo cristão atual. O dia da expiação era o momento mais solene da história espiritual de Israel. Nada era mais importante do que estar em paz com Deus. Hoje, à luz das Escrituras e do espírito de profecia, somos levados a fazer uma pergunta inevitável. Olha a pergunta para você refletir e para que todos nós juntos entendamos mais o tempo. Olha só. Se vivemos no antítipo do dia da expiação, porque grande parte, ou vamos dizer, o mundo cristão vive como se fosse um dia comum. Porque hoje vamos trazer agora para a nossa realidade o adventismo
tendo essa luz, sabendo a seriedade disso, vive hoje como um dia comum. Vive no meio das festas, no meio das datas comemorativas, vive. Você entende como isso é profundo e necessário a gente refletir? Se hoje vivemos no antítipo do dia da expiação, por que, como crente, como adventista, como cristão, como evangélico, vivemos como se fosse um dia comum? Você entende por que hoje o santuário é pisado, é proibido, não é mais estudado? Porque se eu for estudar sobre o santuário do jeito que deve estudar realmente, eu vou entender o que está acontecendo. Eu vou compreender e conhecer o significado do dia da expiação e vou enxergar agora na minha vida e depois numa vida como um todo de um grupo, de uma igreja, de uma comunidade, aonde está o problema, o que está errado, o que precisa ser mudado. Então, o que o inimigo faz? Vamos tirar esse estudo de santuário. Para que santuário? Acabou o santuário, o véu se rasgou, agora é outro tempo, e aí vamos viver um dia comum, vamos viver como o mundo vive, porque a graça já nós estamos salvos pela graça. Cuidado, a coisa é muito séria. Nós não podemos viver esse período último, como muitos já afirmam diante das profecias, a última geração, não podemos viver como um dia comum. Temos que tirar as atividades mundanas, as coisas que não agradam ao Eterno diante dele, temos que tirar da nossa vida. Já entendendo a seriedade do dia da expiação. O preparo do povo antigo e a despreocupação atual. Observa isso. Israel, no dia da expiação, como a gente já viu, interrompia toda atividade secular, afligia a alma, examinava o coração, confessava e abandonava pecados, e eles viviam em temor reverente. O povo sabia que aquele dia decidia o seu destino espiritual. Com a luz que temos sobre o dia da expiação, nós não temos a consciência de como o povo naquela época tinha, de que aquele dia decidia seu destino espiritual. Nós hoje não temos consciência que estamos no período que vai ser decidido o nosso destino espiritual, ou vida eterna ou morte eterna. Por isso, a necessidade. Sábado passado, eu fiquei aqui estudando sobre isso. Gente, depois, a tarefa de casa, não esqueçam, leiam o capítulo 16 de Levítico e os comentários da Bíblia Legada. Muito rico dentro desse contexto aqui que a gente está vendo. Então, se hoje eu estou vivendo no tempo antítipo do dia da expiação, eu devo viver comum do jeito que eu estou vivendo, comemorando as coisas que o mundo comemora? Não, está errado. O tempo é solene, é terrível, o tempo é perigoso, o tempo está sendo decidido, o meu destino diante das minhas escolhas, como eu estou oferecendo culto, como eu estou adorando. O cristianismo atual. Então, a gente viu aqui, ó, o Israel no dia da expiação, observa, viu? Interrompia suas atividades seculares, afligia a alma, examinava o coração, confessavam e abandonavam o pecado e viviam em temor reverente. Então, o povo sabia, né? Ali era decidir. Agora, o cristianismo atual, cheio de atividades seculares acima das espirituais, pouco ou nenhum autoexame, confissão superficial, relativização do pecado. Ah, isso depende, isso pode, isso não pode, tem nada a ver, ninguém vai conseguir viver sem pecar. Falsa de senso de solenidade, ninguém sabe mais o que é santo, o que é profano, é tudo misturado. E aí confiam nisso aqui, ó, nessa mensagem aqui de paz e segurança. Vem, aqui você está seguro, aqui você está salvo. Sai dela, povo meu, sai de todas as igrejas e vem para mim, que aqui você está salvo.
E o mundo agora está pregando paz e segurança como nunca antes. Então, cuidado, virá repentina destruição. E como eu e você estaremos no meio disso tudo? Como o povo que vivia no dia da expiação de fato, ou dentro desse contexto do cristianismo atual? Reflita na sua vida, nas suas ações, nas suas escolhas. Silêncio e reverência no passado, e hoje, ruído e distração. No santuário, enquanto o sumo sacerdote ministrava no lugar santíssimo, o povo permanecia em silêncio, oravam com o coração voltado para o céu e não havia entretenimento. O testemunho diz que o povo aguardava com solene reverência enquanto a obra de expiação estava em andamento. Hoje, vou repetir, isso tem que ficar na nossa mente. Hoje estamos vivendo no período de expiação, de juízo investigativo. Como é que eu estou vivendo as minhas escolhas, os meus passos, sabendo que isso agora está acontecendo no céu? Olha isso aqui. Hoje, vivemos cercados de excesso de informação, redes sociais constantes, entretenimento contínuo, pouco tempo para o silêncio espiritual. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, Salmo 46, verso 10. O mundo cristão perdeu a capacidade de se aquietar diante do Eterno. Estar no lugar em silêncio, buscar tranquilidade, buscar comunhão. Por quê? Porque hoje é muita informação, é muito ruído, entende? É muita coisa, inclusive no meio, né? Não só do mundo hoje cristão, ou melhor, do mundo, mas no mundo cristão. É entretenimento, enfim, tudo que a gente já falou. Então, o mundo cristão hoje perdeu essa capacidade de buscar reverência, de viver reverência, de aquietar diante do Eterno. No passado, era o dia de aflição da alma. Hoje, um conforto religioso. Antes, afligir a alma significava reconhecer a própria miséria espiritual, sentir tristeza pelo pecado e desejar transformação real. Salmo 51:17. Sacrifício agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Era assim que o povo vivia no dia da expiação. Hoje, vamos ver o conforto religioso. A fé moderna muitas vezes busca mensagens que não confrontam com sua mudança de vida, com seu caráter, com seu pecado. Pelo contrário, a mensagem de que nós temos um advogado, peque, que nós temos um advogado. É um evangelho sem cruz, ou seja, sem arrependimento, ou melhor, sem sacrifício, e é uma graça sem arrependimento. É uma hipergraça. É o evangelho que deixou de ser eterno. E o testemunho adverte: muitos desejam o céu, mas não querem abandonar o pecado. Isso aí a gente vê como realidade hoje. No passado, o pecado era odiado. Neste dia, hoje o pecado é normalizado. Pecado odiado versus pecado normalizado. No dia da expiação, o pecado era tratado como algo grave, como algo que separava o povo, separava cada um do eterno. O pecado no dia da expiação era ofensivo à santidade de Deus. E hoje, observa isso aqui, como era no dia da expiação. Lembre que isso é o tempo em que nós estamos vivendo desde 1844. Olha como é que nós devíamos tratar o pecado como algo grave, como algo que me separa, como algo ofensivo à santidade. Como é tratado hoje? Ele é justificado, ele é reinterpretado, não é bem assim, calma, isso aqui, entende? E, infelizmente, é culturalmente aceito. Hoje existe uma cultura de que viva pecando, você não vai conseguir vencer. Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem. O que antes levava à humilhação, hoje gera debates e adaptações teológicas.
Não, porque a nova teologia agora diz que você não tem como vencer, que o pecado faz parte de sua vida, você vai viver com ele até Jesus voltar. E aí vem a nova teologia da graça, cheia de adaptações, cheia de coisas. Cuidado com o pecado, bom, você pecou porque alguém, você fez porque você entende. E vai nos distanciando do preparo necessário para o verdadeiro tempo de expiação. A centralidade do santuário versus a perda do centro do juízo. Antes, no passado, tudo girava em torno do santuário. Por quê? Porque ali Deus estava no centro, porque ali o juízo era reconhecido e ali a misericórdia era valorizada. Observa isso. Tudo girava em torno do santuário. Hoje, eu não vou nem dizer só apenas grande parte, mas a gente pode dizer aí que realmente está popularmente isso no cristianismo. Se evita falar de juízo, inclusive no nosso meio, não fala de juízo não prega sobre juízo não, porque o povo vai ficar com medo, porque tem que falar agora sobre o amor que nos une. Enfatiza apenas bênçãos e reduz Deus a um facilitador de sonhos pessoais. Venha para cá, pare de sofrer. Venha para cá que você vai conseguir. Venha para cá que aquele emprego, aquele marido, como diz, aquela viagem dos sonhos, aquele dinheiro, aquela casa, aquele tudo, venha que é bênção. Reduz Deus a um facilitador de sonhos pessoais. E acabamos esquecendo que é chegada a hora do Senhor. Isso aqui tinha que ter uma frase bem grande, um outdoor, na frente de uma igreja, assim, ó, escrita, Apocalipse 14, 7. É chegada a hora do seu juízo. Não pode falar sobre isso, não. Acontecimentos atuais que afastam o povo desse preparo, que afasta a mim e você, que está no meio cristão, inclusive no nosso meio. O que é? Distrações modernas, cultura do entretenimento, dependência digital e vida acelerada, espiritualidade superficial, cristianismo de palco, pregações motivacionais sem arrependimento e falta de estudo profundo da palavra. Esse aqui é o quadro do mundo cristão evangélico de hoje. Crises globais, guerra e conflito, instabilidade econômica, tá? Pandemias e medo coletivo. Está vindo aí uma nova pandemia com a gripe de não sei o que lá. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Em vez de despertar, muitos se anestesiam espiritualmente. Esse negócio de redes sociais é um perigo, porque quando você tem uma linha do que você assiste, aí o sistema, o algoritmo lhe dá mais ainda daquele conteúdo que você assistiu. E aí quem gosta de assistir coisas sobre violência e tal, vai assistir isso. E aí vai se esfriando, e você vê cada cena que você fica assim, misericórdia, o que está acontecendo? E em vez de despertar, muitos se anestesiam espiritualmente, por conta de todo esse contexto mundial que a gente está vivendo. Alguns escreveram alguma coisa aqui? Já estamos quase finalizando, faltam 3 slides. Deixa eu ver o que é. O Eterno não dá o que ele não prometeu, por isso muitos ficam ou saem dessas igrejas frustradas. Vão para a igreja buscando bens materiais, exatamente isso. E hoje, quem não busca bem material, que busca até um conforto, mas está misturado com coisas do mundo. Você pode continuar na igreja, mas vá assistindo seus filmes de terror, de guerra, novela, entende? Vai comendo, bebendo, vestindo, falando, assistindo tudo que você gosta. Cadê a santificação? Cadê o quebrantamento necessário para esse tempo de preparo?
tempo que nós estamos vivendo de fato. O chamado final é: assim como no antigo dia da expiação, hoje o Eterno chama a mim e a você para viver em vigilância, para amar a verdade e rejeitar a superficialidade. No grande conflito, agora é tempo de preparar o caráter para o encontro com Deus. Apocalipse 22, 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é santo, continue a santificar-se. Então, o chamado final para mim e para você, neste dia de expiação, nesse período em que nós estamos vivendo, é: sede santo como santo é vosso Pai. Ame a verdade. O que é a verdade? É Cristo, é a palavra. Entende? Rejeite essa fé superficial, essa fé coletiva. Rejeite esse culto cheio de doutrinas humanas, cheio de datas humanas, de festas pagãs, de comemorações que não nos aproximam do Eterno. Eu estava conversando com Célia essa semana, que eu estava organizando umas coisas aqui, e achei mais um monte, sacolas de emborrachado, de letras, né, que eu fazia para colocar lá no mural do sábado. Dia disso, dia daquilo outro. Aí peguei ali aqueles emborrachados que brilham, azul, vermelho, amarelo, marrom, preto, tudo que é cor. Eu era a pessoa, pense a pessoa da decoração, era eu. E aí eu peguei esse negócio que estava aqui guardado e falei, e veio assim na minha mente: eu vou dar para a Elba, elas usam lá na igreja. Aí depois veio de novo, falou que você não vai dar para ninguém. Pegue isso, corte, rasgue e jogue fora. Quer dizer, eu não concordo em fazer o que eu sei que é errado e vou dar para outras pessoas continuarem fazendo? Não, eu não posso colaborar com isso. Você entende? E aí, naquele momento, eu reconheci, Pai, como eu errei na minha ignorância, achando que estava te agradando. Tirando o foco do dia do Senhor para ser o dia de dar dúvidas. E achando que eu estava agradando o Senhor. Então, temos que fazer escolhas e tomar decisões que nos preparam, que nos faz ligar verdadeiramente ao que é viver o dia de expiação. Podia ter dado, podia, mas ali eu estaria colaborando, promovendo que o erro continuasse, mesmo não estando ali. Foi doloroso para mim fazer isso, porque eu dediquei tempo, recursos, entende? Talento de cortar a letrinha, não, hoje eu quero redondinha, não, hoje eu quero quadradinha, hoje eu quero feliz dia disso. Gente, temos que entender o tempo em que nós estamos vivendo e tomar decisões. Nós temos que viver em vigilância, nós temos que amar a verdade, e amar a verdade me leva a tomar decisões, sair da superficialidade. É tempo de preparar o caráter para o encontro com o Eterno. É tempo de preparar o caráter para sermos selados para receber a chuva cereja. Nós não temos grande luz para ficar apenas só vendo, recebendo. E vocês sabem, já falamos sobre isso. Se eu tenho tanta luz e não vivo essa luz, meu coração endurece, por aqui para. Mas se eu vivo, mais luz eu recebo. O contraste é claro. Antes era, no dia da expiação, um povo que tremia diante da santidade do Eterno. Hoje, o mundo religioso perdeu o senso do que é sagrado. Perdeu o senso do que é sagrado. Não existe mais separação. E a pergunta permanece para mim e para você neste dia, neste sábado, para a gente finalizar. Estamos vivendo como quem sabe que estamos em dia de expiação? Ou estamos vivendo como quem não tem nada a ver com dia de expiação? Você entende? Gente, vocês entendem por que é importante estudar sobre o santuário?
Vocês entendem que todas as comemorações e festas que existiam ali estavam em harmonia com as atividades do santuário? Vocês entendem porque hoje a lei é pisada, o santuário é pisado, é colocado de canto, não existe mais do jeito que era ensinado, para que as pessoas não entendam a seriedade do dia da expiação? Hoje devemos examinar-nos a vós mesmos e tomar decisões que nos levem a testemunhar de que lado estamos. Então, até aqui, vamos parar, mas eu preciso só ler aqui o comentário para finalizar essa parte. Amanhã vamos dar continuidade, finalizar sobre o dia da expiação. Eu quero ler o comentário da Bíblia Legado, do capítulo 16, do verso do capítulo 16, do verso 21 e 22, diz assim: a missão do homem designado, falando do bode, aquele homem que era escolhido para levar o bode lá para o deserto, né, que simboliza Satanás, e recebia ali todos os pecados, diz assim, ó: a missão do homem designado representa a missão dos homens, ou melhor, perdão, vou repetir. A missão do homem designado representa a missão dos santos dos últimos dias. Se o homem designado pegava aquele animal que simbolizava todos os pecados e colocava lá no deserto, longe do santuário, longe do povo, ou seja, todos os pecados ali simbolizados estavam separados desse povo. Observe isso aqui agora. Ele representa a missão dos santos dos últimos dias. Então vi que a obra de Jesus no santuário em breve será concluída, e que, após o término de sua obra, ele irá até a porta do primeiro compartimento e confessará os pecados de Israel sobre a cabeça do bode expiatório. Colocará daí as suas vestes de vingança. A seguir, as pragas cairão sobre os ímpios e elas não virão, até que Jesus vista suas vestes e tome o seu lugar na grande nuvem branca. Então, enquanto as pragas estão caindo, observa, o bode emissário é levado para longe. Para longe de quê? Do acampamento. Para longe de quê? Das pessoas que se reconectaram com o Eterno. Não existe harmonia em viver pecando e comunhão com o Eterno. Ele faz um grande esforço para tentar fugir, mas é detido rapidamente pelas mãos daquele que o leva. Se tivesse escapado, Israel perderia a sua vida. Vi que levaria tempo para conduzir o bode emissário à terra do esquecimento, depois que fossem colocados os pecados sobre sua cabeça. Você entende por que a missão do homem designado ali para levar esse bode representa a missão dos santos dos últimos dias? Olha que profundidade, isso aqui é revelação pura. Ainda no comentário do capítulo 16, versos 29 e 30 diz: esse era o dia de afligir a alma. Cada homem deveria afligir sua alma enquanto prosseguia a obra de expiação. Toda a ocupação era posta de lado, toda a congregação de Israel passava o dia em humilhação solene perante Deus, oração, jejum e profundo exame de coração. Vou finalizar lendo ainda na sequência, onde começa falando assim: no dia da expiação, o sumo sacerdote, havendo tomado uma oferta para a congregação, ia ao lugar santíssimo com o sangue e aspergia sobre o propiciatório, em cima das tábuas da lei. Assim, se satisfaziam os reclamos da lei, que exigia a vida do pecador. Então, em seu caráter de mediador,
O sacerdote tomava sobre si os pecados e, saindo do santuário, levava consigo o fardo das culpas de Israel. À porta do tabernáculo, colocava as mãos sobre a cabeça do bode emissário e confessava sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões e todos os seus pecados, pondo-as sobre a cabeça do bode. E assim, como o bode que levava esses pecados era enviado dali, tais pecados, observa agora, juntamente com o bode, eram considerados separados do povo para sempre. Esse era o cerimonial efetuado como exemplo e sombra das coisas celestiais. Gente, isso aqui deixa muito claro de que pecado, ou melhor, deve haver uma extrema separação entre pecado e povo santo, entre pecado e o povo que busca o selamento. Por isso que o testemunho diz: esforcemos para estar entre os 144.000 com poder e força do Eterno, para assim ajudar outros a alcançar o céu. Você entendeu o significado do bode emissário? Você entendeu o significado desse homem designado para levar, entre aspas, esse pecado para longe do acampamento? Você entende por que que não era contrito de coração naquele dia, em humilhação diante do Eterno, que não estava nem aí, era expulso do acampamento? Eu espero no Senhor, no poder e força que há nele, na misericórdia, no amor, na graça revelada, que todos nós aqui, você que está assistindo esse vídeo em algum momento, entenda a seriedade do que é viver em dia de expiação. Essa é a verdade presente para hoje, que está dentro do contexto da primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Nós não temos mais tempo para brincar de ser crente. Nós não temos mais tempo de brincar, de pisar na lei, de pisar no sábado, de pisar nos princípios, de pisar na luz e nos marcos antigos. Nós não temos mais tempo de brincar de, não, é porque essa data é uma data, como me falaram uma vez, que eu perguntei por que nós comemoramos, fazemos a Semana Santa na mesma data romana. Não, é porque é um tempo que as pessoas estão com o coração assim e tal, e fica mais fácil de atender as pessoas. O que chamaria mais atenção? Você pegar a verdade e dizer, o ano novo não começa no dia 1º de janeiro. Você sabe que o ano novo, sabe? É mais fácil, seria mais chamativa a atenção você fazer um chamado com a verdade bíblica do que você dizer, não, vamos aproveitar a data, porque é uma data que todo mundo está assim, com o coração quebrantado. Quem é que vai deixar de ir para a sua igreja na Semana Santa para ir para outra igreja porque está fazendo a mesma coisa? Nós não temos que andar em companhia com o mundo, em companhia romana. Nós temos que buscar viver a verdade, a vontade do Eterno. Por isso que nossa querida amada Miriam é chamada de doida, tem coisa, fica botando coisa na cabeça, que não tem nada a ver. Tem a ver, sim. Ela está buscando a sinceridade de viver a vontade do Eterno dentro do que está escrito. Então, saiamos desse momento hoje. Amanhã a gente vai finalizar, dar continuidade, com a consciência de que não é um dia comum, não é um dia de entretenimento, de pisar nas coisas do Eterno, mas é um dia de se vestir humildemente no sentido espiritual da coisa, e fisicamente também, se você quiser usar, não tem problema nenhum, mas tendo a consciência de que está havendo juízo investigativo. E nosso sumo sacerdote, que ofereceu-se como sacrifício, ofereceu o seu sangue, está agora diante do Pai, mostrando e lembrando e oferecendo, melhor dizendo, o seu sangue como sacrifício por mim e por você.
Agora, como é que eu vou viver, como é que você vai ver de agora em diante, entendendo mais profundamente, tendo essa luz sobre esse dia. Aí a decisão é sua. Porque ficar em cima do muro ou ficar neutro já é uma demonstração da decisão que você tomou. Então, leia o capítulo 16, capítulo 23 de Levítico, leia os comentários em oração, em humildade diante do Eterno. Para finalizar, vamos orar, né? Pedir aí mais uma vez que aprendamos a valorizar a misericórdia que nos é concedida para chegarmos até aqui. Porque eu creio, é mais uma oportunidade que o Eterno está dando a mim e a você que está aqui na sala, que vai assistir esse vídeo depois, que estejamos em plena comunhão e busca estar preparado para viver verdadeiramente o espírito desse dia, tá? Oremos então. Santo Eterno, te agradecemos, Pai, por mais uma vez estarmos aqui, ouvindo a tua voz, ouvindo teu recado de amor, dizendo, filho, acorda, não é mais tempo de ficar no meio de tanta coisa tanta rebelião, tanta apostasia, tanta coisa que não te leva verdadeiramente ao céu, que não alimenta de fato a tua fé. Filho, acorda. Eu estou batendo a porta, dizendo, é tempo de mudar de vida, de quebrantar o coração, é tempo de abandonar pecado, é tempo de ser santo como santo eu sou, é tempo de mudança de caráter. Ainda há chance, ainda há tempo. Mas nós sabemos, Pai, ouvimos a Tua voz e diante de tudo que nos é revelado diariamente, nós sabemos o quanto precisamos mudar. Mas queremos declarar neste momento que sem a Tua ajuda não vamos conseguir. E precisamos do Teu poder e força para vencer. Nos ajuda, Pai Santo, neste dia. Nós permitimos que Teu Santo Espírito nos abra os olhos, que o Santo Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Que tudo que nós vimos aqui, até esse momento, não fique apenas como ouvir e pronto, que fique como lições para entendermos a seriedade desse tempo. Essa mensagem deve ser compartilhada, deve ser levada a muitos. Eu creio que alcançará, Pai Santo, aqueles que estão buscando te adorar em espírito e em verdade. Abre nossos olhos, nos transforma, por favor. Tira de nós tudo que não te agrada, que nossas escolhas sejam em plena harmonia com a vontade do céu. Queremos aqui sim ainda se preparar para viver a eternidade, ter prazer nas coisas eternas. Tira de nós o mundanismo, as distrações e nos leva a voltar aos marcos antigos e andar por eles, porque essa é a tua vontade. Separar um povo para ser selado, para dar o alto clamor. E nós já entendemos que de qualquer jeito, que vivendo a nossa vontade cheia do eu acho, eu gosto, não vai nos levar a receber esse selo. Misericórdia. E aprendemos a valorizar essa misericórdia que nos é concedida diariamente ao fato de não sermos consumidos. Fica com cada um de nós, por favor, com os nossos, e que possamos amanhã dar continuidade, finalizar, não finalizar porque não tem mais o que aprender, mas finalizar dentro desse contexto do dia da expiação. Obrigada por tudo. Obrigada, Pai Santo, por tudo. Te agradecemos, te pedimos essas bênçãos mais uma vez com perdão dos nossos pecados, em nome do teu Filho, nosso Salvador, Yahushua. Amém. Amém. Amém, amém. Até às 15 horas, vou botar o link lá no grupo. Amém, eu não quero esquecer. Amém.